Vamos entender melhor como acontece a contaminação, quais são as consequências dessa contaminação, para a gente conseguir começar a pensar como prevenir. Olá, sejam bem-vindos ao Suinocultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta e hoje nós estamos recebendo a doutora Mariana Marques, que é médica veterinária, tem mestrado, doutorado em reprodução animal pela USP e que agora, tem atuado também como pesquisadora na Embrapa Suínos e Aves. Mariana, muito obrigada por aceitar o convite, por estar com a gente hoje, compartilhar a tua pesquisa. A gente hoje definiu que vamos conversar sobre esse trabalho que trata da contaminação bacteriana, em ejaculados suínos e que envolveu aí vários centros de disseminação genética. Mariana, conta um pouquinho para a gente como vocês chegaram nesse tópico, nesse tema e como também foi coletado esses dados. Esse projeto veio como uma demanda, dos nossos parceiros. Então, a ideia do projeto foi fazer algo que a gente conseguisse aplicar bem, Então, a gente desenvolveu em parceria com várias centrais. A gente quis colocar centrais de tamanhos diferentes, com infraestruturas diferentes, exatamente para ser um projeto que abrangesse vários tipos de estrutura. A ideia surgiu com essa demanda, Vamos entender melhor como acontece a contaminação, quais são as consequências dessa contaminação e para a gente conseguir começar a pensar como prevenir. Então, assim, se a gente tem um problema, a gente precisa entender o problema da melhor forma possível para poder tentar minimizar o impacto dele, Muito legal. Isso é super importante. E então foram amostras que de fato iriam ser usadas, Elas estavam dentro assim do sistema de produção mesmo. Vocês fizeram essas coletas e o que vocês avaliaram nessas amostras? As centrais abriram para a gente, a gente fez várias visitas. Com cada visita a gente coletava várias amostras, tem do ambiente, quanto dos machos, quanto do próprio ejaculado, E a gente tem uma gama grande de resultados. O tempo que é curto, a gente não consegue falar tudo. Eu vou focar um pouquinho mais na do sêmen mesmo, Então, a gente conseguiu perceber que a gente tem uma contaminação em água, Então, que a gente tem ainda uma contaminação que vem ali, 45% das amostras de água, que essa água que vai preparar o diluidor, tem contaminação. Então, a gente vê que tem ainda muita coisa que é ambiental. É óbvio que nenhuma coleta de sêmen vai ser estéril, Isso, a gente está lidando com um animal dentro do ambiente, tem o prepúcio, então tudo isso acaba contaminando, tem uma variação de animal para animal, de central para central nessa contaminação, mas a gente conseguiu ver que os resultados no Brasil são muito bons. Então, a gente está, assim, em termos de concentração, por exemplo, de bactérias dentro do ejaculado, a gente está com um resultado muito interessante aqui no Brasil, muito abaixo do que, assim, é bom em relação ao mundo e muito abaixo do que a literatura traz que teria problema para a dose, para a qualidade, para a viabilidade dos espermatozoides. Outra coisa que a gente viu que foi bastante interessante foi a diversidade de contaminação bacteriana, Então, assim, a gente tem muitos estudos que daí fala assim, por exemplo, vou ver o efeito da Escherichia coli, vou ver o efeito então, de bactérias. Só que no mundo real, a dose não está contaminada com uma bactéria, Ela está contaminada com várias.
e elas entre si interagem. Né? Então, às vezes, a gente tem, não necessariamente, a gente tem um UFC um pouco maior, mas são bactérias que elas acabam competindo. Então, a gente está fazendo esse estudo agora de não só quais bactérias tem, né? Isso a gente já está mais finalizado, mas agora a gente está estudando como que elas vão interagir. Porque às vezes tem duas, a gente fala, tem 4 tipos bacterianos aqui, esse sêmen é péssimo? Não, porque às vezes tem bactérias lá que são até benéficas para o sêmen. Uma outra coisa que foi interessante é que praticamente 50% das nossas amostras são de bactérias ambientais. Então, são bactérias que normalmente, até quando a gente vê os artigos, né, eles trazem as que a gente está acostumado a ver, que são, né, as contaminantes. Daí, a nossa, por exemplo, nossa maior incidência foi estáfilo, depois corino, depois pseudomonas, depois E. coli, né? A gente fez todo esse estudo também, mas a gente tem muita bactéria ambiental, que a gente, com essas ferramentas, né, mais avançadas, a gente conseguiu identificar. E daí a gente foi para a parte do antibiograma. E a gente, como a gente tem esse mundo aí diverso, né, a gente só conseguiu identificar e fazer, né, pelos testes em 50% delas, porque a gente fez o antibiograma em todo mundo, mas não tem, na literatura, nos bancos de dados, a gente não consegue saber o que é considerado resistência ou não. Né? Então, das que a gente conseguiu, a gente teve 30% das bactérias resistentes, e desses 30%, a gente teve 63% multiresistentes. É interessante, eu trabalho com nutrição, né, e a gente tem também descoberto, assim, né, nesses últimos anos, a microbiota, esse mundo que está ali dentro do animal, e é muito interessante a gente pensar nesses outros mundos que estão ali, né, a microbiota intestinal, importante, é uma delas, mas olha quantas outras, né, microbiotas estão ali junto no animal, interagindo ali, como tu disse, o ambiente. É muito legal mesmo. Parabéns pela pesquisa. Muito obrigada. E são sempre os parceiros, né? A gente não faz, como eu disse antes, a gente não faz nada sozinhos, são os alunos, a equipe aqui, a equipe dos parceiros, a iniciativa privada abrindo portas, né, e que eu acho muito importante isso no Brasil, né, a gente está conseguindo cada vez mais, a Embrapa, as universidades, né, trazer os parceiros da iniciativa privada, né, para a gente trabalhar em conjunto. Eu acho que isso é muito interessante. A DSM-Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM-Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Muito. E que, inclusive, torna a pesquisa mais aplicada, né? Mais alinhada com o campo, com aquilo que está precisando ser pesquisado. Muito legal conversar contigo, Mariana. Parabéns pela pesquisa, obrigada por estar aqui compartilhando ela com a gente. E, de novo, obrigada por desenvolver a pesquisa. Essa é uma tarefa muito bonita, eu acredito. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade aí da gente conversar um pouquinho, né, sobre essa nossa linha de pesquisa aqui. Estamos à disposição aí, acho que difundir conhecimento de todas as maneiras é sempre muito interessante. Muito bom. Então tá, gente. Muito obrigada também pela companhia de todos até aqui e até a próxima. Oi, pessoal. Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!